eu estava estudando o estudo hoje, para trazer o estudo para os irmãos, e tinha um texto que Paulo fala que ele ficou incomodado com... A Bíblia fala de espinho na carne dele, né? Possivelmente alguma fraqueza que Paulo tinha, espiritualmente falando. E ele rogou ao Eterno para que o livrasse muitas vezes dessa fraqueza. E veio uma voz mansa de Yeshua que disse que a graça dele o bastava. Nós vamos falar um pouquinho desse texto logo depois. E Paulo, quando entendeu isso, ele fala assim que ele se alegrou nas suas fraquezas, porque nessas fraquezas o poder de Deus é aperfeiçoado. Irmãos, às vezes quando nós olhamos para uma pessoa, nós olhamos a presença de Deus naquilo que essa pessoa possui de beleza. Não falo de beleza física, mas de bens materiais ou de alguma prosperidade física que a pessoa está obtendo, né? Mas Yeshua nos ensinou que a vida de um homem não constitui na quantidade de bem que ele possui. Só que nós temos os nossos olhos semelhante aos olhos de Samuel, né? Quando foi escolher um rei para Israel, olhou aqueles homens de porte alto, bonito, fortes, talvez com uma aparência de soldados do exército, e estava lá um pastor de campo simples, ruivo, pequeno, que não tinha uma característica de um grande rei. Mas esse homem era segundo o coração de Deus. Eu fico vendo que nós nos abatemos diante das nossas fraquezas, diante dos nossos problemas, diante das nossa falta de esperança, mas é nessa hora que o poder de Deus é aperfeiçoado sobre as nossas vidas. Quando nós vemos que nós não somos capazes, que nós precisamos dizer: Senhor, faça por mim aquilo que eu não sou capaz de fazer. Quantos de nós estamos nessa situação, irmãos? Não temos alegria, não temos a esperança do dia de amanhã, não temos a paz que Yeshua nos dá, não a paz segundo o mundo, porque essa paz segundo o mundo, ela é passageira, mas a paz segundo Yeshua é uma paz que nos concentra exclusivamente em Hashem, em Deus. Quantos de nós falta essa paz, essa alegria, essa esperança, e nós não nos rendemos ao Senhor para que possamos dizer: eu queria ter mais que uma voz e uma vida para te oferecer. Não abra mão disso, não abra mão de servir a Deus. Não importa o teu pecado, não importa a situação que você esteja. Nós servimos a um Deus que é misericordioso. Mesmo que os nossos pecados sejam como o vermelho, Ele é capaz de transformar isso como um branco, como a neve, e nos perdoar dos nossos pecados. Desde que verdadeiramente nós abandonemos e entreguemos a nossa vida a Ele. Aí sim, você verá a felicidade, a esperança, a alegria, a prosperidade de Deus na tua vida. Eu sempre falo que prosperidade não se fala de bem material, porque quando você olha a Bíblia falando de José, José foi vendido pelos irmãos para o Egito, e lá ele não tinha casa, ele não tinha um carro do ano, uma carruagem do ano, ele não tinha grandes riquezas, tudo que ele possuía era do seu senhor Potifar. E a Bíblia diz que ele prosperou. Logo depois ele foi difamado pela mulher de Potifar e foi levado ao cárcere, foi preso. E lá a Bíblia diz que ele prosperou. O que é prosperidade? Prosperidade não é bem material, prosperidade é você ser feliz e aceitar de bom coração aquilo que Deus deu em tua vida. Esse é o conceito de prosperidade. Se nós não alcançamos esse conceito, estamos aqui para isso. A palavra de Deus é para isso. Não estamos aqui para julgá-lo, mas estamos aqui para declarar que nós servimos ao Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu Filho para que toda a humanidade possa crer nele e tenha vida eterna. Então é por isso que nós estamos aqui, para sermos melhores, para evoluir. Nós servimos a um Deus de amor e de bondade, um Deus que verdadeiramente nos olha como um pai, que quer o bem para os seus filhos. Eu sempre digo isso, né? Nós que somos maus, Yeshua fala isso, nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então não abra mão de servir a Deus. Servir a Deus é muito bom, seja na tua juventude, seja na sua idade um pouco avançada, seja na velhice, sirva a Deus e Ele está pronto a nos perdoar. Se dissermos que não temos pecados, nos tornamos
mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar. Eu prefiro crer na palavra de Deus do que crer nas tradições humanas, nos conceitos humanos, que sempre coloca o impedimento para que as pessoas se retornem para Deus. Então não abra mão. Deus enviou o seu Filho para que nós tenhamos vida eterna. Amém? Irmãos, hoje eu queria dar um estudo que fala sobre isso, sobre graça. Minha mãe está aqui e eu vou aproveitar e vou falar sobre graça. Minha sogra está aqui e eu vou falar sobre graça, né? Esse conceito de graça dentro do cristianismo, ele é um conceito um pouco distorcido da sua realidade. Por que um pouco distorcido? Porque ele tem um ponto de verdade, né? Ele tem um ponto que faz sentido, é um sentido bíblico. Mas ele é uma divisória muito grande entre o conceito bíblico judaico e entre o conceito hoje estabelecido pelo cristianismo. Eu quero dar a visão a vocês do verdadeiro conceito de graça. Eu já dei algumas entradas sobre esse contexto, mas eu queria entrar hoje de forma mais profunda, para que você possa compreender o verdadeiro sentido de graça, para que você possa enxergar a presença de Deus, o amor de Deus dentro do seu verdadeiro conceito. Porque, irmãos, quando nós olhamos e julgamos as pessoas, nós temos sempre a capacidade de julgar a outra pessoa de forma mais severa. Mas quando nós julgamos a nós mesmos, nós somos mais brandos. E Deus, quando está nos julgando, Ele está sempre nos julgando, sim, com do seu atributo de justiça, mas sempre Ele acompanha juntamente com o seu atributo da sua hesed, da sua graça, da sua misericórdia. E o homem precisa entender isso. Ele precisa entender que as provações que o homem passa não são provações para condená-lo, mas são provações para mostrar o que há no meu e no teu coração. Eu já ensinei isso aqui na congregação, né? A palavra provação em hebraico, ela deriva da mesma palavra que quer dizer bandeira, que quer dizer estandarte. Vou repetir, ó. A palavra provação em hebraico, ou prova em hebraico, ela deriva do mesmo termo, da mesma origem etimológica, da palavra hebraica que representa bandeira, que representa estandarte. Quando você está com a bandeira, você está querendo dizer a quem você pertence. Quando você tem um estandarte, você está querendo dizer a quem você pertence. Você mostra às pessoas, sem dizer algo, você está dizendo aqui. Que bandeira você possui? Isso quer dizer, e os rabinos ensinam isso, que quando você está em provação, Deus não está querendo mostrar a Ele quem você é, mas Deus está querendo mostrar a você quem você é. Não para te condenar, mas para fazer com que você evolua e melhore a sua posição espiritual. Você lembra de Davi? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guie no caminho da eternidade. Quando Davi cometeu o pecado de Betseba, Davi, ele ali pôde enxergar como estava o teu coração, e ele pôde se alegrar depois de arrepender do seu pecado, daquilo que ele tinha passado e enfrentado, e ele evoluiu como ser humano, como servo melhor. E é assim que nós passamos. Eu falei isso hoje com o irmão. As provações que você tem passado, que eu tenho passado, são para mostrar o que verdadeiramente está no nosso coração. A gente, irmãos, eu tenho muita consciência disso. Eu não fico remoendo os meus pecados, as minhas falhas. Se é o Eterno lança para trás de tuas costas, de maneira que Ele apague de sua memória, quem sou eu para ficar trazendo isso à mente? Então lance o seu pecado para trás de você e siga em frente, porque Deus verdadeiramente nos ama. E eu quero mostrar esse conceito, porque esse conceito está um pouco desvirtuado. Porque quando nós falamos de graça, tira de nós o conceito de responsabilidade. E inicialmente, quando Deus fala de justificação, sim. Mas a partir do momento que eu sou justificado, uma responsabilidade eu possuo, eu passo a ter. E aqui, ó, eu quero ler um artigo, só para que você entenda como esse conceito é desvirtuado, tá? Mas eu peguei aqui, ó, graça é um conceito teológico fortemente enraizado tanto na religião judaica quanto na religião cristã. Definido como um dom gratuito. Graça é você receber algo sem você ter mérito. Você possui um demérito
E aquele que te concedeu essa bênção, ele concedeu por vontade própria, não devido a uma qualidade que você possui, mas ele, desejando te abençoar, viu que você não possuía mérito e ele concedeu. Esse é o conceito de graça. É um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação. Essa dádiva é motivada unicamente pela misericórdia e amor de Deus à humanidade, logo, movida por sua iniciativa própria, ainda que seja em resposta a algum pedido a ele dirigido. E também por essa razão, a graça é um favor imerecido pelo homem, mas sim fruto da misericórdia e do amor divino. Para que a gente entenda um pouquinho melhor como esse conceito, ele tem um pouco de verdade, mas ele é não posso falar, ele é desvirtuado do seu verdadeiro conceito completo, pleno. Eu quero ler um artigo de um teólogo, não vou citar o nome dele, mas eu quero dar a você aqui um entendimento como é o pensamento cristão hoje desse conceito de graça, só para que você entenda. E hoje é o que predomina, falei certo? No cristianismo, é o que estabelece, é o pensamento macro no cristianismo. Diz assim, ó: o presente artigo, ele está falando sobre a graça, o presente artigo visa apresentar uma reflexão sobre a igreja e a graça de Deus à luz da epístola de Paulo aos Efésios. Graça, entre outros significados, é um conceito bíblico e aponta para a ação gratuita de Deus. Está correto. Graça, é o dom incondicional e independente dos méritos pessoais. A fé é necessária à graça. Do ponto de vista teológico, somente Deus é necessário, porém, no ponto de vista teológico, somente através de Deus é necessário para conceder a graça. Porém, a fé é um meio essencial, por onde circula toda a interpretação, clareza e comunicação do mistério de Deus. Sem os óculos da fé, a graça é ignorada e conceitos como Deus, Jesus e a igreja não passam de pura ideologia para fortalecer os status vigentes de uma determinada cultura ou sociedade. Pela fé, tais conceitos se enchem de sentido e sua verdade transcende o mundo presente, apontando para o outro reino, onde perdão, fraternidade e cuidado não se reduzem às práticas da lei. Olha aqui, ó. Não se reduzem às práticas da lei, mas se projetam como uma relação de amor. Não basta viver, é preciso conviver, praticar, né, o que ele está querendo dizer. A graça existe alteridade, né? O ofensor dirige-se ao ofendido e num ato de liberdade e humildade pede perdão. Da mesma forma, o ofendido, ao liberar perdão, atualiza a ação gratuita de Deus, cuidando para que ninguém se perca. A fé é a certeza de que a graça de Deus se faz presente na medida que o cuidar de si se redunda em cuidar do outro e da criação. Graça e fé se encarnam de forma absoluta numa pessoa, Jesus o Messias. No Filho, a salvação não é uma mercadoria a ser negociada e nem vem dos méritos do conhecimento, mas do fruto do amor incondicional do Pai. Tá certo? Agora presta atenção do conceito teológico, ó. Paulo observa que em Cristo, pela graça e mediante a fé, se cumpre o dom de Deus para a salvação da humanidade. Aqui ele cita, agora ele vai citar o nome de um teólogo. Sobre a teologia paulina, observa-se que antes de Jesus, o mundo era interpretado sobre a ótica da lei, da ira e do poder. Vou repetir, ó. Deixa eu ver aqui. Sobre a teologia paulina, observa que antes de Jesus, o mundo era interpretado sobre a ótica da lei, da ira e do poder. Como bem diz o Salmo, 40 anos aquela geração me desgostou. E eu disse, sempre os seus corações eram errantes, que não conheceram os meus caminhos. Então eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Sobre a ótica do amor e da humildade, os primeiros cristãos enxergaram em Jesus a verdade sobre a relação amorosa entre Deus e a humanidade. A partir dele surge uma nova hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência que interpreta a Bíblia. Pois Deus recapitula
nele todas as coisas. Pela graça encarnada, Deus perdoa a humanidade e o coloca numa posição de honra. Por isso que eu falei que o conceito de graça, Fabrício, ele tem uma veracidade. Porque a graça verdadeiramente é um dom gratuito de Deus. Deus nos concede a sua graça sempre, irmãos, pela sua bondade, pelo seu amor incondicional, não pelo nosso mérito, não pela nossa bondade, mas Ele concede a sua presença, o seu favorecimento, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele verdadeiramente nos ama. Só que o conceito de graça, ele não está completo. Porque aqui traz o conceito que antes de Jesus existia uma lei onde que o juízo e a severidade é o que prevalecia. Depois de Jesus passou a reinar o conceito da graça. Nós estamos debaixo da graça, né? E eu quero te mostrar que esse conceito é errado. Eu dei um exemplo aqui no seminário, e esse foi um padre que fez essa... Eu não estou dizendo que todos os padres pensam semelhante a este, tá? Mas essa é uma concepção do mesmo jeito que ele escreve aqui, ó. Aqui onde ele diz que o mundo antes de Jesus era interpretado sobre a ótica da lei, da ira e do poder de Deus. Da ira e do poder. Depois de Jesus entramos no conceito da graça. Estava lá esse padre, sendo entrevistado pelo Mário Bonella, e o Mário perguntou assim, mas como o senhor, ele celebrava o carnaval? Carnaval. Como o senhor, sendo um líder eclesiástico, sendo o líder de uma igreja, você celebra uma festa tão pagã, uma festa tão fora do conceito bíblico, tão imprópria, ele usou o termo profana. Aí ele pegou e deu esse mesmo conceito. Antes de Jesus, nós servíamos um Deus que tinha uma lei, ele era severo, ele era um Deus rigoroso, mas a partir de Jesus nós passamos a servir um Deus de amor, um Deus que não faz separação entre o santo e o profano. Esse conceito, irmãos, é lógico que eu não estou falando que dentro do cristianismo isso prevalece, né? Mas a concepção de que existe um Deus severo do Antigo Testamento e um Deus amoroso no Novo Testamento é uma concepção católica, cristã, do Império Romano do 3º século, que transmitiu, e quando o Rabino Mateus falou aqui, que a igreja evangélica está com um cordão umbilical ainda preso em Roma, ele está falando desses conceitos, porque o conceito hoje ainda, de que nós servimos a um Deus de graça, e que no passado era um Deus rigoroso, ele ainda prevalece nas igrejas, e eu quero te mostrar que esse conceito não é verdadeiro. A graça e a lei, elas sempre andam juntas. O Rabino Marcelo fala isso, como pode haver graça, porque graça é um favorecimento na qual eu não tenho mérito, se eu não tenho lei. A graça sem a lei, ela é sem graça, ele até brinca. Verdadeiramente, porque a graça é onde eu enxergo que as minhas fraquezas tentam prevalecer, e a graça de Deus, ela me sustenta, ela me guarda. Eu me esforço, eu luto, mas nas minhas fraquezas, a graça de Deus prevalece. Então, graça e lei sempre andam juntas. O Rabino Shula falou, a gente estava lá na revista Comunhão, ele fazendo uma entrevista, e perguntaram ele assim, Rabino, qual é o grande problema sobre judeus e cristãos viverem juntos? Ele falou sobre a teologia da Trindade, aí ele falou sobre esse conceito. Quando nós enxergamos o judeu ouvindo esse conceito, de que obtém uma graça, que ele concorda com isso, mas fora do contexto da Torá, para ele já tem uma ruptura que não faz enxergar a palavra de Deus verdadeiramente. Ele perguntou, quando os cristãos vão estudar a palavra de Gênesis e Apocalipse, sem o preconceito, sem a influência do Império Romano do 3º século? Precisa estudar. Irmãos, nós precisamos ser inteligentes, porque nós somos mais capazes em acreditar nas tradições teológicas existentes a partir do 3º século, do que acreditar nas palavras de Yeshua e de Paulo, de Jesus e de Paulo. Então, para que você entenda esse conceito de graça, que eu vou adentrar aqui, você precisa entender o que Yeshua falou sobre esses dois conceitos, o que Paulo falou sobre o conceito de graça. E aqui eu não quero que você veja esse ensino como
uma imposição, mas que você veja como Deus é amoroso, como Deus verdadeiramente nos ama, que o seu atributo de graça sempre o acompanhou. Vai comigo lá em Mateus capítulo 5, porque o conceito de graça hoje existente é porque eu sou salvo pela graça e que eu não tenho obrigação nenhuma mais com a Torá, mais com a lei. Jula falou isso, né? Nós interpretamos a lei e o que fez essa tradução como lei. O que quer dizer lei? Lei são, Roberto, você pode até definir isso melhor, né? Leis são estatutos, mandamentos que regem uma sociedade? É normas que regem uma sociedade. Mas quando você... E o que é a lei? Quando um cristão fala assim, onde está a lei? Ele vai falar nos 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aonde você encontra a lei em Gênesis? Quase nada. Gênesis fala da relação de Deus com a humanidade, da criação de Deus. Gênesis fala da relação do pai com o filho, entre o esposo e a esposa, entre relação de vizinho e o seu semelhante, entre nação com nação. Aonde fala de lei em Gênesis? Quando você pega, porque a Septuaginta, quando a pedido de Alexandre, traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, ela para definir o conceito de Torá, o que quer dizer Torá em hebraico? Instrução, ensino, vida, aconselhamento. Esse que é o conceito de Torá no hebraico. Torá não é só lei. Se você pegar a Torá, você vai ver que grande parte dela não é lei. São relações que o ser humano tem com o teu próximo, com o seu semelhante. Então, quando a Septuaginta foi traduzir o contexto, e isso não foi intencional, mas é porque a nossa língua não consegue definir isso, a língua grega e depois as línguas latinas, elas não conseguiram traduzir a essência do termo Torá. Mas as mesmas terminologias e conceitos dados à palavra de Deus, a Torá, que ela é caminho, que ela é vida, que ela é paz, que ela é luz, são os mesmos conceitos dados a Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz. Os mesmos conceitos. Então, quando você entende esse conceito de graça, você vai compreender verdadeiramente que a graça e a Torá, a lei, elas andam juntas. Olha o que Yeshua diz em Mateus capítulo 5. Mateus 5 diz assim, verso 17. E aqui é um estudo, tá, irmãos? Depois vocês podem até, se tivermos tempo, de fazer uma pergunta. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, nem o J ou nem o Yud, um traço se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Yud é a menor letra no hebraico, possivelmente Yeshua falou Yud. Verso 19, qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele que, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que a vossa justiça não for superior à dos mestres da Torá e dos fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Se o teu Mashiach, se o nosso Messias veio para cumprir, qual será a nossa obrigação, senão o mesmo? De cumprir. Por isso que eu falo que é mais fácil nós entendermos a teologias ensinada pelo Império Romano do que nós cremos na palavra de Yeshua. Eu não vim para destruir a Torá e os profetas. É o nosso Messias que está dizendo de forma muito clara. Aqui não precisa ser o teólogos do teólogos para tirar uma compreensão, uma hermenêutica, para você estudar esse texto. Não vim para destruir. É mais fácil passar os céus e a terra do que sair um Yud da Torá. Quando Yeshua queria convencer as pessoas sobre a sua presença, sobre a sua divindade, o seu chamado como Mashiach, ele começava a ensinar da Torá e nos profetas. Então, se ele ensinava sobre ele na Torá e nos profetas, porque ela fala sobre ele, ela é sombra dele. Veja Yeshua, cadê Yeshua no meio de nós? Sabemos que ele está no meio de nós, mas não o vemos. Então essa sombra ainda continua profetizando sobre o nosso Messias. Cadê a redenção da humanidade? Eu não estou vendo a redenção da humanidade, estou vendo pecado, estou vendo destruição, famílias se degradando cada vez mais, sendo destruídas. Ainda é sombra. Ainda é sombra.
Ele é uma sombra, a Torá, por exemplo, aponta para ele, os profetas apontam para ele, o Evangelho é ele próprio. Então aqui, olha João capítulo 5. João capítulo 5. Verso 45 a 47, olha aqui. Não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Quem é Moisés, irmãos? Por acaso Moisés está do lado de Deus falando assim, ei, o pastor José fez isso aqui hoje, Deus, Sandrinho fez isso aqui hoje. Não, quem é Moisés? Moisés representa a lei. A lei é a referência que Deus tem para exercer a sua justiça e conceder a tua graça. Ela vos acusa. Yeshua ratifica. Olha o que ele fala no verso 46. Se cresces em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Como hão de crer nas minhas palavras? E ele estava falando aqui para os judeus. Você imagina você chegar para um judeu e falar que eles não criam na Torá? Dói. Mas aqui Yeshua estava falando que eles não criam porque eles não colocavam em prática. Conhecia a Torá de fato, é evidente, mas não colocavam em prática. Ele está falando assim, se cresces em Moisés, vocês hão de crer em mim, porque Moisés escreveu ao meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como hão de crer em mim? Então, Yeshua e a Torá está totalmente ligada. Nós não podemos separar algo que é indivisível, algo que verdadeiramente é a realidade no meio de nós. Quando João, lá no capítulo 1, verso 14, que a tua Bíblia está traduzido como verbo em hebraico quer dizer palavra, davar, palavra. A palavra de Deus criou o mundo. Quando nós falamos, nada acontece. Meu pai, levante. Não levantou, está ali sentado. Alfredo, balança a mão. Não balançou, está ali com a mão parada. Mas quando Deus fala, Alfredo, balança a mão, Alfredo balança. Quando Deus fala, haja luz, houve luz. Quando Deus falou que o mundo passa a ter ordem, passou a ter ordem. A palavra de Deus, o davar de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito, cheio de graça e verdade. A palavra de Deus se fez carne. Quem é a palavra de Deus que fez carne? Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias. Ele é a Torá viva no meio de nós. Ele é os profetas vivos no meio de nós. Ele é o Evangelho vivo no meio de nós. Se você olhar Isaías capítulo 2, esse conceito é tão verdadeiro e tão judaico. Isaías capítulo 2 diz que as nações subirão a Jerusalém para conhecer a lei do Eterno, porque nós cantamos todo Shabbat, que Mitzion Tesetorá, o Devar Hashem e Yerushalai, e Merushalai, pois de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Sião. Por acaso a Torá foi dada em Sião? A Torá foi dada na Arábia, não é do deserto. No deserto, por acaso foi dado em Sião? Porque foi lá onde o nosso Mashiach morreu, ressuscitou. Por isso que de Sião sairá a Torá, porque ele é a palavra viva. E aqui, olha o conceito que Yeshua deu. Eu não vim destruir a Torá, e se você quer crer em mim, então ouça Moisés e os profetas, porque eles escreveram ao meu respeito. Os discípulos que saíram de Emaú, capítulo de Lucas 24, quando Yeshua ensinava, ele estava ensinando acerca dele no livro de Moisés e nos profetas. Eles falaram assim, não ardia o nosso coração quando ele nos ensinava as escrituras? Porque ele é a palavra viva que arde e penetra no coração do homem e da mulher. Agora eu quero te dar a visão de Paulo. Paulo é o apóstolo que trouxe esses ensinos que é tão deturpados, né? Eu não acredito que Paulo tinha essa intenção. Infelizmente, foi um conceito teológico depois do terceiro século que começou a transmitir de forma errada o conceito de Paulo. Eu já te mostrei o que Yeshua fala acerca da Torá. Agora eu quero te mostrar Paulo. Vai lá em Romanos capítulo 7. O Rabino Mateus falou esse texto aqui. Romanos capítulo 7.
Eu só quero pegar o verso 12, porque senão eu não vou ter tempo de ensinar todo o capítulo 7 aqui, tá? Mas o verso 12, até o verso 14, até o verso 16 diz assim, ó: portanto, a lei, leia comigo, é santa, vamos juntos? Portanto, a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. Se a lei é santa, um mandamento santo e justo e bom, ou Paulo estava querendo dar um conceito, ou Paulo ainda ele tinha um problema de compreensão bíblica. Porque se uma hora ele fala que a lei é um mandamento bom, justo e benéfico para mim e para você, porque lá na frente ele vai falar contrário à palavra de Deus? Irmãos, alguma coisa teologicamente não faz sentido. Por isso que eu falo que é mais fácil nós crermos nas tradições passadas pela teologia cristã do terceiro século, do que nós cremos na palavra de Paulo. Ó, se você continuar lendo: logo tornou-se bom em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha o verso 14: bem sabemos que a lei é espiritual. Espiritual é aquilo que é bom, é aquilo que trata não a tua carne, porque a sua carne não é tratável, mas aquilo que é teu espírito. Deus é espírito, e importa que os tais assim o adorem em espírito e em verdade. Então a Torá é espiritual, ela é para tratar o teu espírito. Vendido como escravo ao pecado, o que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que não quero, isso faço. Esse faço o que não quero, concito com a Torá, que é o quê? Boa. Então, ó, eu te mostrei que Paulo fala, Yeshua fala que a Torá ele veio para cumprir, que Paulo fala que a Torá é boa, Paulo ensina que ela é um mandamento santo, justo e bom, e que quando eu peco eu concito com a lei que é boa. Se você ler Atos capítulo 24, Atos 24, só passar algumas folhas aí, né? Atos 24, voltar. Atos 24, verso 14, olha aqui que interessante. Paulo estava aqui se defendendo perante Félix. Aí lá no verso 14 ele fala assim, ó: confesso-te, porém, isto, que conforme o caminho, aqui caminho em hebraico é netivia, que conforme o caminho a quem chamo de seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, crendo tudo que está escrito, leia para mim, na Torá e nos profetas. Crendo tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Mais um texto para a gente encerrar, aí mesmo, Atos 25, 8, Paulo continuando a fazer a sua defesa, agora para César. Lá no verso 8 ele fala assim: Paulo, porém, em sua defesa disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ou Paulo estava mentindo se ele não pecou contra a lei dos judeus, contra a Torá. Se ele não pecou, irmãos, quer dizer que ele continuava o quê? Na prática da lei, na prática da observância dela. Então você vai encontrar diversos textos onde Paulo fala da importância da Torá da vida do ser humano. Só que o grande problema, irmãos, você já ouviu o professor de matemática? Eu, quando eu dei aula de matemática, falava muito isso para os meus alunos, né? Na adição e na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o quê? O produto, não altera o resultado. Se eu multiplico 5 vezes 4, dá quanto? 20. Se eu multiplico 4 vezes 5, dá quanto? 20. Se eu somo 5 mais 6, vai dar o quê? 11. Se eu somo 6 mais 5, vai dar o quê? 11. Alterei os fatores, mas o resultado deu o mesmo. Porém, na Bíblia, se você altera os fatores, e esse conceito não pode existir, o conceito de graça e de lei, você bagunça tudo. Porque o conceito de graça e lei estão juntos, eles estão de lado a lado, mas eu não posso alterar os fatores, porque se eu altero o fator, é o que Paulo sempre repreendeu, que vocês estão debaixo da graça, e da lei, e da graça tem caído. Você quer ver isso e entender um pouco melhor? Gravem isso. Na Bíblia você não pode alterar os fatores. Se você altera o conceito de lei, e você altera o conceito de graça, o resultado vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas se você anda com a lei e com a graça de lado, você vai compreender isso de forma melhor.
Olha só, irmãos, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Eu vou te ensinar isso de uma forma mais clara. Gravem isso. Não altere os fatores, pois o resultado será alterado junto. Efésios capítulo 2. Qual que é o fator? Para eu te falar, qual que foi o fator alterado? Você lembra que eu falei que na concepção cristã, antigamente existia o Deus do rigor, do juízo, da lei, e a partir de agora existe o Deus do amor, o Deus da graça? Então, irmãos, nós precisamos rasgar um monte de verso bíblico. Você vai rasgar onde que o salmista diz que a palavra de Deus é luz, ela purifica o caminho do jovem, onde Davi chama a palavra de Deus de forma a gerar vida, gerar alegria, gerar confiança, gerar fé. Então você rasga o verso que diz que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo que eternamente, se Deus modifica. É lógico que as leis, elas são muitas vezes circunstanciais. Elas se deparam com o templo. Quando você visualiza que lá, quando foi dado a Torá, que havia o sacrifício de animais, quando foi interrompido, isso não é só um conceito cristão, isso é um conceito judaico. Se você estudar o rabino Maimônides, um dos maiores rabinos da história judaica, você vai ver que Maimônides, ele ensina que o sacrifício foi dado à nação de Israel, porque as nações pagãs já faziam essa prática, e a nação de Israel assimilou isso. E Deus faz o quê? Ele pega o sacrifício de animais e concentra nele, mas o intuito de Deus era que no futuro isso acabasse. Isso não é só dito pelo autor de Hebreus, isso é dito dentro da tradição judaica. Então essa lei sobre os sacrifícios, ela é temporária, ela é circunstancial. Aí vem um cristão e fala assim: então você pega o seu filho rebelde e taca pedra. Irmãos, isso não é a essência da lei. Infelizmente eu posso te dizer que você está aprendendo dentro do conceito cristão. A essência da lei é o amor de Deus para com o ser humano, o amor de Deus para com o teu próximo. E Yeshua disse que a Torá foi acrescentada por causa dos nossos pecados. Deus não precisa de não adulterará, que não matarás, que não dirá mau testemunho, porque isso não é a essência dele. A Torá é a essência dele. Isso foi dado por causa da minha e da sua vida. São regras importantes. E eu já ensinei que os rabinos falam assim, que vocês precisam ouvir as minhas leis, os meus estatutos e os meus juízos. Tem diferença quando fala isso, né? Quando a gente lê no português, não, mas no hebraico tem diferença. E eu vou dar um exemplo bem claro. E logo depois ele fala assim: também procederás de forma boa. Aí os rabinos falam assim: mas Deus já não ordena guardar as leis, os estatutos, o juízo? Porque depois ele fala que ainda eu tenho que proceder de forma boa. Eles ensinam que você não pode olhar a lei de forma literária, porque se você não analisar a circunstância que ela está envolvida, você entra no julgamento. Quando a Bíblia fala para que o homem, ao cometer o adultério, ele vai ter o pecado de morte, é para ele entender que a sua transgressão o leva à morte. E se ele for pego, ele vai ser condenado à morte naquela época. Porque lei não dá para você falar assim: em alguns casos eu vou, em outros eu não vou. Faz isso com seu filho. De vez em quando você fala para ele não fazer. Ele faz, de vez em quando você bate, quando ele não faz, de vez em quando ele faz, você não bate. Ele vai fazer sempre. Mas quando você for rigoroso, quando Deus estabelece um mandamento para a humanidade, Ele está regendo a humanidade para que haja um controle. Se não houvesse lei, ia ser uma bagunça. Se hoje com a lei divina já é uma bagunça, imagina se não houvesse. Se não colocasse aqui na nossa Avenida Vitória, quilometragem de 60 por hora, e não houvesse fiscalização, você ia encontrar todo mundo andando a 100, 120, 140. A lei está ali para que haja um controle da sociedade, mas o intuito da lei não é punir, o intuito da lei é preservar. E eu dei o exemplo: quando você não analisa as circunstâncias, você entra na rigorosidade da lei, e é isso que Paulo condena. Porque a lei não é só rigorosidade, é amor, é misericórdia. E eu vou dar um exemplo claro: tem ali 60 por hora, passa uma ambulância a 120, você vai ver um guarda passando e punindo a ambulância? Não, porque
a salvação da vida, que é o intuito de uma ambulância passar, é mais importante do que a lei da velocidade. Quando passa um carro do bombeiro, é mais importante do que a lei da velocidade. Ou seja, existem circunstâncias que você precisa analisar a lei. Vou dar um exemplo mais claro e bíblico. Quando Davi comete o pecado de Betseba, presta atenção em mim aqui, senão vocês não vão entender o que eu quero ensinar. Quando Davi comete o pecado de Betseba, qual que é a punição do pecado de Davi? A morte. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele conversando comigo sobre esse contexto, aí ele falou assim, não, Deus foi complacente, não, como foi a palavra que ele usou? Não, Deus deu preferência a Davi, não é preferência a palavra que ele usou, mas Deus beneficiou a Davi e outros não. Qual? Deu a chance para um, outro não. Deus meio que, eu vou usar a linguagem, né? Como se Deus tivesse beneficiado a Davi, privilegiado a Davi, privilegiou a Davi. Só que ele não entende o conceito da lei, porque o cristão, ele olha a lei simplesmente pela sua literalidade, não no seu verdadeiro conceito. A lei não tem intenção de punir o homem na sua transgressão, mas ela tem intenção de mostrar ao homem que ele está no caminho errado. Quando Davi comete o pecado de Betseba, o profeta Natan, que era o profeta no período de Davi, ele chega de forma respeitosa no palácio do rei, somente ele o rei, você sabe disso porque a Bíblia escreve, senão você não saberia. Ele chega para o profeta Natan, e ele chega e fala assim, Davi, eu tenho uma história para te contar. Uma história muito linda, Davi. A história é a seguinte, havia um homem, esse homem ele tinha muitas ovelhas, e havia um homem que só tinha uma ovelhinha, o seu vizinho só tinha uma ovelhinha, esse homem tinha muitas ovelhas, e o seu vizinho apenas uma. Chegou um vizinho, uma visita, para visitar esse homem que tinha muitas ovelhas. Ao invés dele pegar do seu rebanho para dar de comer a esse visitante, ele vai e pega a única ovelha que era do seu vizinho, e mata e dá aquele visitante. Ele rouba desse homem. O que devo fazer com esse homem, rei Davi? Ele fala assim, tão certo como vive o Deus de Israel, esse homem é digno de morte. Isso é a literalidade da lei. Você está olhando a lei de forma literária. Aí o profeta Natan fala, esse homem é você. Eu imagino Davi deve ter feito assim. Irmãos, quando nós julgamos a nós mesmos, nós somos muito mais brandos. Mas quando nós julgamos o nosso semelhante, nós botamos doidos, somos rigorosos. Quando Davi pede perdão pelo pecado dele, lá no Salmo capítulo 51, ele fala assim, Senhor, livra-me do pecado da morte. Porque ele sabia que a consequência do pecado dele era a morte. Só que quando o profeta Natan disse para ele que ele era aquele homem, logo depois o profeta Natan fala assim, calma Davi, você não morrerá, Deus perdoou o teu pecado. Por que Deus não puniu Davi? Porque o intuito de Deus não é de condenar, irmãos, mas é de mostrar ao ser humano que ele pecou. O homem que cometesse adultério no período de Davi, se confessasse ao sacerdote, ele era livre porque ele se arrependeu, porque o intuito do mandamento é isso. É o que nós não conhecemos a lei e saímos falando um monte de asneira. Pega o seu filho e taca uma pedra. Você sabe que isso nunca foi cumprido em Israel? Porque a Bíblia fala que se o seu filho é rebelde, alguma parcela de responsabilidade você tem sobre ele? Então, ou seja, eu não posso analisar a lei simplesmente pelo olho literal, mas eu preciso analisar a lei pelos olhos da misericórdia. E é assim que Deus trata conosco. Não muda os fatores, porque o resultado vai ser diferente. E o que Paulo foi contra é quando o resultado era mudado, quando a ordem dos fatores era alterada. E aqui, eu estou me delongando demais, que eu nem fui em Efésio. Aqui em Efésios capítulo 2, espero que vocês estejam entendendo. Verso 1 diz assim, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais dantes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do Espírito, Efésios 2, verso 2, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha, presta atenção no verso 3, entre eles, todos nós, ele coloca os judeus e os gentios, também andávamos nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou através de Jesus, pois pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, em Yeshua, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade conosco em Jesus Cristo. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras. Presta atenção nisso. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criadas em Yeshua para as boas. Uai, vou falar igual o mineiro. Uai, não pelas obras, mas somos criados feituras suas para depois as boas obras. Alguma coisa está errada. Se não é pela obra, e ele está falando que realmente não é pela obra, mas depois que nós alcançamos a justificação pela graça e pela fé, que não é pela obra, que não é pelo mérito, não é pela qualidade do homem, eu preciso ser praticante do quê? Das boas obras. E aí ele continua, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Irmãos, o que é o grande problema? Que é o grande problema desse conceito cristão de que hoje eu estou na graça e antigamente eu era andado pela lei? Nunca foi assim. Se você perguntar a qualquer judeu hoje, qualquer judeu, o maior rabino que você for perguntar, fala assim, o que te salva? Ele nunca vai falar para você que é a Torá de Moisés. Ele nunca vai falar para você que é a Torá de Moisés. Se você perguntar para ele o que faz dele um homem melhor, ele vai te responder, sim, a Torá. Mas se você perguntar a ele o que o salva, ele vai falar assim, é a graça, é a Hesed de Hashem. Nunca foi assim. Nunca nós tivemos um Deus de juízo, de lei, de severidade, e a partir de Yeshua tivemos um Deus. Isso foi inculcado na sua mente pela igreja cristã católica no 3º século. E longe de mim aqui ficar criticando os meus irmãos, tá? Eu sei que tem muitos católicos já retornando contra esse conceito. Mas eu vou te mostrar que o conceito de graça sempre andou em linha com Hashem. Sempre, a graça é o que sustenta cada um de nós. Por isso não aceite o teu pecado te derrubar, não aceite que o teu pecado te lance para fora da presença de Hashem, mas peça perdão a Ele e se erga na presença dEle, porque a sua graça é o seu maior atributo. É o seu maior atributo. Romanos capítulo 4, verso 16, não precisa ir lá. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aos que são da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Sabe por que ele chama Abraão pai de todos nós? O que ele estava falando pai de todos nós? Presta atenção aqui em mim. Ele estava falando dos gentios e ele estava falando dos judeus. Se você pegar Abraão como pai do judeu, é a coisa mais simples. Porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram os patriarcas, dos patriarcas vieram as gerações que foi para o Egito, do Egito eles foram libertados. Entender que Abraão é o pai dos judeus é coisa simples. Mas você sabe por que Paulo fala que Abraão é pai de todos nós? Porque ele é o pai da fé. E a promessa que Deus fez a ele não foi devido aos méritos, mas foi devido à graça. Eu vou te mostrar isso. Vai lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Presta atenção nessa promessa de Deus. Veja a graça de Deus aqui revelada. Olha só. Gênesis capítulo 15 diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, aqui o nome dele ainda era Abrão, numa visão dizendo, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão, ó Senhor Deus, o que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem, Eliezer, não será o teu herdeiro, Abraão, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou Deus a Abraão para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Também lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Verso 7, disse-lhe mais o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: o Senhor, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha. Olha para aqui, irmãos, tenta entender comigo. Deus está fazendo uma promessa a Abraão, na qual ele ainda não visualizava. Ele não tinha filho, e Deus estava dizendo que ele seria a sua descendência, igual as estrelas do céu, igual a areia do mar, sem ter um filho. E Deus o promete, ele fala assim: é o meu servo Eliezer que vai herdar. Vai ser um saído das suas entranhas e da sua esposa Sara. E ele crê em Deus, que Deus faria isso. E Deus ainda continua: e eu hei de te dar essa terra onde estás. Aí ele fala assim: mas Senhor, como hei de herdar essa terra? Aí no verso 9, respondeu-lhe: toma uma novilha de 3 anos. Está vendo que a prática do sacrifício já existia? Uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente uma da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxortava. Estou dizendo errado. Enxotava. Aqui, irmãos, o que está acontecendo? Entenda aqui a cultura dessa época. Neste período, quando havia contratantes de um acordo, de um contrato, eles pegavam esses animais e separavam, dividiam o animal no meio e separavam os animais, a parte direita e a parte esquerda, e ficava um caminho no meio. Os contratantes que haviam feito aquele acordo, eles passavam ambos entre esses animais. O que significava? Que se algum deles quebrasse esse pacto, esse acordo, eles seriam semelhantes a quem? A esses animais que eles estavam ali passando. Ou seja, que se algum de nós, contratantes desse acordo, se quebrarmos esse pacto, nós seremos semelhantes a esses animais que nós estamos passando no meio. Essa era uma prática da época. E Deus faz esse sinal com Abraão. Você ouviu dizendo que quem passava entre as partes eram os contratantes, os dois? Tem eu e meu pai. Pai, eu te prometo pagar 20 mil reais, me empresta. Naquele período não havia cartório, não havia reconhecimento de firma, então sacrificava um animal, partia no meio, e passava eu e meu pai no meio, dizendo assim: pai, se eu não cumprir com o acordo que eu te fiz, e se o senhor não me emprestar também, assim como esse animal aconteceu, vai acontecer comigo, com você. Então nós vamos cumprir a nossa palavra. Perceba que os dois passam, os contratantes. Olha quem passa somente pelo fogo. Continua lendo. Então as aves, verso 11, então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um sono profundo sobre Abraão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: olha a promessa de Deus: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Eu estou te prometendo isso, Abraão. Olha o verso 16. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo, presta atenção no verso 17. Um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram pelo meio daquelas metade. Quem que passou? Abraão? Não, o fogo. O que significava aquele fogo? A presença de Deus passou ali. Deus estava dizendo que ele, de forma unilateral, iria cumprir com aquela promessa. Unilateral, ele iria cumprir com aquela promessa. Não era por causa dos méritos da nação de Israel, mas a promessa de libertar a nação de Israel do Egito, ele ia cumprir pela sua promessa, pela sua bondade. Só ele passa pelo meio do fogo. Só ele. Eu estou dizendo, Abraão, eu farei isso.
Quando a nação sai do Egito, quando a nação de Israel sai do Egito, 100% dos rabinos concordam que a nação de Israel não queria, a maioria, né? Não queria sair do Egito. Queriam permanecer dentro da cultura egípcia, dentro dos benefícios estabelecidos pelos egípcios, embora eles clamavam, querendo ser liberto da escravidão, do trabalho forçado, mas queria permanecer durante os 40 anos. Você ouviu a nação de Israel falando isso? 100% dos rabinos concordam isso. Isso quer dizer que Deus, quando tirou a nação de Israel do Egito, tirou através do quê? Da sua graça, da sua hesed, sem ter mérito. Você quer que eu te mostre isso na Bíblia? Vai em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9. Olha o verso 1. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. O povo é grande e alto, filho dos Enaquins, que tu conheces e de que sabe, e de quem já ouviste dizer. Quem poderá enfrentar os filhos de Enaque? Sabe, porém, hoje que é o Senhor teu Deus que vai na tua frente como fogo consumidor. Depois vamos tentar cantar essa música, Sandy? Ele os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu cedo os expulsarás e os desfarás, como o Senhor te prometeu. Quando o Senhor teu Deus os lançar fora de ti, não digas em teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe essa terra para possuir. Antes é pela piedade dessas nações que o Senhor as expulsa de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, ó Israel, nem pela retidão do teu coração que possuirás a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor, o teu Deus, as expulsa de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, portanto, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuíres, pois és um povo rebelde, duro de coração. Irmão, se não é por causa da minha justiça, foi por causa de quê? Foi por causa do quê? Por causa da graça. Por isso que eu estou te dizendo que esse conceito de que hoje nós temos um Deus de graça e antigamente nós temos, ele não é verdadeiro. A graça de Hashem sempre regeu a humanidade. Quando Deus trouxe o dilúvio, ele falou assim: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque o coração do homem é mau continuamente. E Deus traz o dilúvio. Logo depois, Deus sente o pesar no seu coração quando ele assim faz. E ele faz o sinal do arco-íris, simbolizando que jamais ele há de destruir a humanidade. Enquanto houver céus e terra, há de haver o plantio, há de haver a humanidade. Porque o que rege a vida e a sociedade é a misericórdia, a graça de Deus. Aqui, ó. Está vendo aquela primeira frase? Por isso que ela está aqui. Por isso que ela está aqui. Primeiro que ela representa o nosso Mashiach como um todo, né? Aqui está escrito Adonai, Adonai. A primeira frase ali em cima, ó. El Harum, Verhanum, Ereapaim, Verav Hesed Vemet. Quer dizer, Adonai, Adonai Altíssimo, Deus, Deus Altíssimo. Harum quer dizer misericordioso. Verhanum, gracioso. Ereapaim, tardio em ira. Verav Hesed Vemet, cheio de graça e verdade. Isso aqui está descrito em Êxodo capítulo 34, verso 6. Era quando Moisés estava pedindo perdão a Deus pelo pecado do bezerro de ouro. E ele, quando conhece Deus dessa forma, ele se prostra. Vai lá comigo em Êxodo 34, só para a gente finalizar aqui esse contexto e ir para o fim, para outra parte. Olha aqui Êxodo 34. Olha o verso 6. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande beneficência em verdade,
que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então Moisés imediatamente se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, se achei graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós. Embora este povo seja obstinado, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos, por quê? Pela tua herança. Olha o pedido dele: eu conheci o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus gracioso. Senhor, eu sei que nós somos pecadores e falhos, que nós somos rebeldes, que nós somos obstinados, mas toma-nos com o teu povo e como a tua herança. E Deus recebe a oração de Moisés. A graça de Deus sempre esteve presente, irmãos. A graça de Deus foi o que manteve a nação de Israel de pé e mantém até hoje. A graça de Deus foi o que concedeu ao rei Manassés poder voltar. A graça de Deus foi a misericórdia de Deus tirando a nação de Israel dos seus exílios e trazendo ela de volta. A graça de Deus sempre esteve presente. Agora, se você quer ser justificado pelos seus méritos, então você está debaixo da obra da lei e da graça tem caído. É isso que Paulo fala sobre a obra da lei, está debaixo da lei. É que quando você se justifica diante de Deus, você não se justifica pela graça dele, mas se você se justifica pelo teu mérito. Você lembra Yeshua ensinando? Havia dois homens, um que chegava e falava assim: Senhor, eu estou jejuando todos os dias, eu oro todos os dias, eu ajudo o necessitado, o pobre. Senhor, eu sou o teu servo. Enquanto tinha um outro que fala: Senhor, não sou capaz de levantar a minha face diante da tua presença, porque os meus pecados me envergonham. O que Yeshua fala? Este homem foi o que desceu em paz para o seu lar, porque esse homem confiou na graça de Deus e não nos seus méritos. É isso. Lembra? A ordem dos fatores na matemática não altera o resultado, mas a ordem dos fatores dentro da palavra de Deus altera o resultado. Se você entende que você precisa lutar pela lei, que você precisa melhorar como ser humano, que a lei é para o teu benefício espiritual, mas se você compreende que embora você se esforce, você é falho, e o que te mantém é a graça de Deus, aí sim você está no resultado adequado. Mas se você entende que você é salvo pela lei e pelo seu mérito, da graça tem caído, aí já não resta mais você esperar no Messias que Deus deu para justificar em mim e a tua vida. Deu para compreender? Esse é o conceito. Por isso que Paulo fala que a lei é boa, que é um mandamento santo, é um mandamento justo. Mas Francisco, lá em Gálatas tem tanta confusão. Depois não podemos estudar o livro de Gálatas aqui de forma muito clara. Mas saiba, irmãos, que nós somos salvos pela graça de Deus. O que nós podemos voltar? Nós vamos guardar a lei igual ao judeu? É evidente que não. Nós, os judeus, temos o chamado que é nosso. É nosso, nós não vamos abrir mão disso. O judeu tem o chamado do Shabat. O Shabat é para a igreja? É evidente que é. O Shabat antecede a Torá. Guarde o Shabat no seu lar. Aí um rapaz chegou assim, falou lá no meu trabalho: Francisco, como que você guarda o sábado? E se você tiver que trabalhar? Eu falei: se eu tiver que trabalhar para sustentar minha família, eu vou trabalhar no sábado. Eu vou trabalhar no sábado, porque o sustento da minha família é mais importante do que a guarda do Shabat. Mas se eu tiver condições de guardar o Shabat, em obediência à palavra de Hashem, eu vou obedecer, e assim eu vou guardar. Irmãos, nós precisamos lutar, porque um monte de coisa dentro do Shabat nós poderíamos deixar de fazer, e não fazemos, que a gente, sou salvo pela graça. Guarda o Shabat é um benefício para você. Ame o teu próximo, celebre as festividades bíblicas. Isso a igreja pode voltar, porque quando você está celebrando a festividade bíblica, você está dizendo que você tem a mesma raiz do seu Messias que a celebrou. Essas coisas a igreja precisa voltar. Não estou falando porque dentro do contexto o judeu sabe que tem leis que é para o homem, que tem leis para a mulher, que leis para o sacerdote, para o sumo sacerdote, cada um na sua importância. Mas é pela graça que nós somos salvos. E aqui eu queria falar para nós somos salvos pela graça de Deus, meu amado. Não abandone a Deus por causa do rigor do ser humano, por causa do rigor da acusação que nós mesmos fazendo a nós. O nosso Deus é misericordioso, Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama e não abra mão disso.
A Torá não é para te condenar. A Torá é para formar o teu caráter, para fazer você um ser humano melhor. A Torá é para que você enxergue que ela aponta para o Messias. Que quando você erra, você precisa lembrar que tem um sangue que descansa por você e por mim. E esse sangue é o suficiente para a nossa salvação. Paulo demorou a entender isso, Alfredo. Senhor, me tira. Senhor, me tira. Senhor, eu oro, me tira, me tira. Lembra-te, Paulo, a minha graça te basta. A minha hesed graça, porque o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. Nós queremos ser mais fortes do que Deus. Que Deus governe sobre nós. Que Deus exerça a sua graça sobre nós. E que nós cresçamos como seres humanos melhores, entendendo que o mandamento de Deus não é para nos condenar. Saia dessa visão teológica de condenação, que o homem tem uma consequência dos seus pecados, mas o que nos traz vida é entendermos que nós servimos a um Deus que nos ama, e Ele quer que nós sejamos fortes e lutemos, que não olhemos para trás e lançamos mão do arado. Se você quer voltar para o Egito, esse foi o grande problema daquela geração que saiu do Egito. Queria voltar para o Egito, não queira voltar pelo pecado. Se você pecou, saiba que nós temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus, e se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo em nos perdoar. 1 João capítulo 2. Mas lute, não desista. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. A igreja não é um lugar perfeito. Giovanni falava isso, né? Se fosse perfeito, você não estaria nela, porque você faria com ela fizesse imperfeita. Se fosse perfeita, eu não estaria, porque senão eu faria imperfeita. A igreja é o local ideal para que a pessoa que está envolvida em prostituição, para a pessoa que está envolvida no adultério, para que a pessoa que está envolvida no roubo saia e saiba que se ele continuar, ele perderá a sua vida. Mas se ele abandonar o seu pecado e voltar para Hashem, o Eterno é fiel e justo em perdoar. Não importa o teu pecado, não abra mão disso. Nós servimos o Deus da graça, o Deus da misericórdia, e Ele rege as nossas vidas dentro desse conceito. Que o Eterno abençoe tudo, cada um de nós, que você possa receber a graça de Deus no teu coração. Abra o coração para esse Messias, para Jesus, o nosso Messias. Ele verdadeiramente é o nosso Messias que fala no coração, não só na mente, mas no coração do homem, e transforma o coração do homem. E que nós servamos a esse Deus da bondade e da misericórdia sempre. Amém?